Boa noite, desliguem o fone, da gente com o fone ligado. Olha, se eu tiver que sair daqui pra poder ir no aplicativo, desligar o fone de alguém, eu aproveito e tiro logo ele. Então, não deixem o fone de vocês ligado porque atrapalha, tá bom? Então, gente, boa noite, né? Então acompanhe aqui comigo a nossa leitura. A aula de hoje vai ser biotransformação, seguindo ainda os passos da questão da farmacocinética, tá bom? Nós falamos já de absorção, falamos de distribuição e agora nós vamos de biotransformação. Então sigam comigo aqui no material de vocês. Vão sempre tomando nota, tá bom? Então, ó, como dito anteriormente, o fígado é o ponto principal de biotransformação dos fármacos. Então, o fígado é o ponto principal da biotransformação. Primeiro, bora definir biotransformação. Biotransformação é o processo pelo qual o medicamento passa para ficar ativo ou inativo. Tá bom? Então, o medicamento ele passa por algumas alterações para poder entrar no alvo, na célula-alvo, e essas transformações é feita dentro do fígado. Isso é chamado de biotransformação, tá? Uma molécula se tornando mais permeável, uma molécula se tornando menor. Isso tudo é biotransformação. Essa biotransformação existe N tipos de biotransformação, mas entendendo o processo de biotransformação já serve para nós na enfermagem. A galera da farmacologia, da farmácia, por exemplo, ela precisa entender o processo de cada grupo de medicamento. Nós nem tanto. É interessante nós sabermos, mas não é um conhecimento primordial para a nossa área, tá bom? Embora a biotransformação classicamente efetue a inativação de fármacos, alguns metabólitos são farmacologicamente ativos e às vezes muito mais que o composto original. Tá? Então, ó, essa biotransformação classicamente é feita uma inativação. Inativação é essa como? Transformando um medicamento lipossolúvel em hidrossolúvel, deixando o medicamento esse de ser altamente absorvido para não ser absorvido e ser excretado pelos rins, pelo sistema digestivo, lá pela bile, né, pelo suor, pela urina. Então essa inativação ela acontece para esse fim, transformando uma substância lipossolúvel em hidrossolúvel, tá bom? Essa transformação de lipossolúvel em hidrossolúvel é para ajudar esse medicamento a ser excretado, tá bom? Ele fala aqui, ó, uma substância inativa ou fracamente ativa que tem um metabólito ativo é denominado profármaco, em especial se projetada para liberar a porção ativa de modo mais efetivo. Então, bora explicar basicamente o que é um profármaco. Nós temos o fármaco. O fármaco é o quê? É o medicamento que entra, é absorvido, é distribuído, ele é biotransformado no fígado, depois ele é excretado. O profármaco, ele só vai ter função, ó, vejam só, o profármaco, ele só vai ser ativo quando ele passar pelo processo de biotransformação. Alguns fármacos, quando passam pelo processo de biotransformação, eles são excretados. Os profármacos, quando eles passam pelo processo de biotransformação no fígado, ele vai ficar ativo, ele vai ser um metabólito ativo, tá bom? Então a diferença de fármaco para profármaco fármaco já é o metabólito ativo, o fármaco. O profármaco ele precisa passar pelo fígado, precisa passar por uma biotransformação e aí sim se transformar ativo, que é a parte ativa do medicamento. Ele precisa ir no fígado, passar pelo processo de biotransformação e se transformar em ativo, tá bom? Gente, qualquer tipo de dúvida, vocês podem parar a aula, tá? E perguntar. Só lembrem de ligar o fone, perguntar e desligar o fone, tá bom? Os fármacos podem ser biotransformados por... Então, ó, quais são os processos bioquímicos que atuam sobre um fármaco? Como eu falei para vocês, são muitos, mas aqui tem alguns exemplos dele, ó. Que nós
não precisamos entender a fundo, mas temos que saber que existe. Quais são os processos? O processo de oxidação, redução, hidrólise, hidratação, conjugação, condensação, isomerização, tá bom? Tudo isso acontece no fígado através da biotransformação. Um exemplo, a hidrólise é a água entrando na molécula, quebrando a molécula. A hidrólise é a quebra da molécula através da presença de água. A hidratação é o adicionamento de água à molécula, ou seja, quando eu adiciono uma molécula de H2O na molécula do fármaco, né? Então, esse é o processo de hidratação. Tudo isso aqui são processos biotransformação, são processos de biotransformação. No entanto, qualquer que seja o processo, o objetivo é facilitar a sua excreção. De novo, facilitar a excreção. O processo de biotransformação nos fármacos servem basicamente para excreção. O medicamento ele passa por esse processo de biotransformação para ser excretado. Nós tomamos o medicamento, para ele poder sair, ele tem que ser biotransformado por esses processos aqui, ó, acontecendo em um ou mais. As enzimas envolvidas na biotransformação encontram-se num tecido, mas em geral concentram-se no fígado. Ou seja, essas enzimas que fazem as biotransformações, elas se encontram em muitos tecidos, vários tecidos, mas se concentram no fígado. Por isso que toda vez que vocês lembrarem de biotransformação, lembrarem do processo de modificação do fármaco para ele ser excretado, lembrem-se do fígado, tá bom? Os índices de biotransformação de fármacos variam entre os pacientes. Alguns metabolizam um fármaco tão rapidamente que não se torna possível atingir as concentrações sanguíneas e tecidual terapêuticas efetivas. E outros, a biotransformação pode acontecer tão lenta que as doses usuais desencadeiam efeito tóxico. Ou seja, a gente consegue ver que essa biotransformação ela não é padrão, né? Ela varia de pessoa para pessoa, ela varia de paciente para paciente. Alguns são altamente metabolizados e excretados, absorvidos e excretados, e outros podem ser tóxico. Então, por isso que o estudo, por exemplo, da pediatria observou que os medicamentos em adultos e em crianças são diferentes devido à sua composição corporal, né? A criança ela tem menos tecido adiposo e menos músculo. E o fato de ter menos tecido adiposo e menos músculo faz com que alguns medicamentos se acumulem e causem um efeito tóxico. Então a gente pode ver que essa biotransformação ela varia de pessoa para pessoa, podendo ser rápida, né, causando efeito rápido, ou pode ser também lenta, causando até efeitos tóxicos. Gente, tem alguém com fone ligado, por favor, desligue. Os índices individuais de biotransformação de fármacos são influenciados por fatores genéricos. Quais são os fatores? Genéticos, né? Ou influenciado por, bora lá, fatores genéticos é um. Quais são esses fatores que influenciam a biotransformação? Fatores genéticos, doenças coexistentes, em particular, hepatopatias, principalmente doenças que atingem o fígado, né? Ou insuficiência cardíaca avançada, interação com fármacos, tá aqui, em especial do que envolve a indução ou inibição da biotransformação. Então nós temos 3 fatores. Gente, tem alguém com fone ligado. Desliguem o fone, por favor. Tereza, desligue seu fone. Desligue seu fone, Tereza. Isso, por favor. Então nós vamos ter fatores genéticos, doenças coexistentes, principalmente doenças que atingem o fígado, e interações com o fármaco, em especial que envolve a indução ou inibição da biotransformação. Então medicamentos às vezes inibem ou induzem a biotransformação. Se ela inibir a biotransformação, esse medicamento ele não vai ser excretado, então vai se acumular no corpo, né? Se tiver um medicamento que inibe a biotransformação, ou seja, um medicamento interagindo com o outro. Mas ele também pode induzir, indução,
fazendo com que esse medicamento ele aconteça a biotransformação onde não é para acontecer, né? Então isso pode dar efeitos tóxicos ou pode fazer com que o medicamento ele não faça efeito. Um exemplo clássico disso é que alguns medicamentos não podem ser misturados, e o bem clássico de todos é que alguns medicamentos não podem misturar, por exemplo, com alguns tipos de alimento ou com bebida alcoólica. A bebida alcoólica ela pode ajudar ou atrapalhar o processo de biotransformação, né? Então ela pode inibir o processo de biotransformação, causando um efeito tóxico. Um exemplo clássico de medicamentos que interagem muito com a bebida alcoólica são alguns medicamentos para a saúde mental, por exemplo. Alguns barbitúricos, eles não podem ser tomados concomitantemente com álcool, porque eles podem aumentar o efeito do medicamento, causando aí problemas, até efeitos tóxicos. Então aqui está a explicação porque alguns medicamentos a gente pode tomar junto com bebida alcoólica e outros medicamentos nós não podemos. Por quê? Porque esse medicamento ele pode induzir, o álcool ele pode induzir, dependendo do medicamento, ou ele pode inibir, dependendo do medicamento. Então uma pessoa que tem uma doença mental, uma esquizofrenia, por exemplo, se ele bebe álcool, né? Se houver uma inibição da biotransformação, ele vai ter uma crise. E às vezes as pessoas associam a crise ao álcool, mas na verdade o álcool ele fez uma inibição do remédio. Então é a mesma coisa dele não ter tomado o medicamento. Então nós, enquanto enfermeiros, devemos entender que alguns medicamentos interagem com o álcool, aumentando sua função ou diminuindo sua função, tá bom? Só um minuto aqui, gente. Deixa eu aceitar aqui estas pessoas aqui. Não era nem pra eu aceitar porque atrapalha. Mas encerrei, não aceito mais ninguém. Só um minuto. Bora aqui. Pronto. Então, para muitos fármacos, a biotransformação ocorre em duas fases, né? Então, bora lá. Ó. A biotransformação ela pode acontecer em duas fases. Então, ó, nós temos duas fases. Anotem aí, ó. Reação de fase 1 e reação de fase... Quem entrou agora aí, ó, tá com o ventilador ligado, Juscelino. Desligue seu fone aí, ó. Já desliguei, calma aí. Senão vai parecer uma chiadeira, tá? Então quem entrou agora, gente, só atenção para não deixar o fone ligado porque atrapalha a aula, tá? Podem assistir, boa aula. Continuando. Então nós temos reação de fase 1 e reação de fase 2. Então bora aqui, ó. A reação de fase 1 envolve a formação de um grupo funcional novo ou modificado ou uma clivagem através de oxidação, redução e hidrólise. De novo, reação de fase 1 envolve a formação de um grupo funcional, O que é que isso significa? O medicamento, ele vai para o fígado, sofre uma primeira biotransformação e ele já tem uma função. Tá? Então aqui, ó, é a importância de tudo acontecer em suas fases. Um exemplo disso é uma pessoa que abre o medicamento, quebra o medicamento, macera o medicamento. O que é que ele está atrapalhando? As fases. Se esse medicamento for absorvido no lugar errado, já não vai fazer o efeito correto. Então, o modo de usar um medicamento, ele deve ser seguido. E nunca adaptado. O medicamento, nós não podemos pegar um medicamento e adaptar a aplicação dele. Transformar ele de uma aplicação oral para uma aplicação venosa, por exemplo, o mesmo medicamento, né? Nós não fazemos isso. Farmacêuticos e médicos até podem, mas nós não fazemos isso, né? Então essa reação de primeira fase é isso. É esse medicamento passar pelo fígado, sofrer uma biotransformação e aí se transformar em um grupo funcional novo, ou seja, ele vai deixar de ser o fármaco simples e vai se transformar em um grupo funcional, ou seja, a partir daí, a partir de ter passado pelo fígado, ele vai se tornar funcional e vai para a célula-alvo, tá bom?
Já as reações de segunda fase envolvem a conjugação com substâncias endógenas, por exemplo, ácido glucurônico, sulfatos ou glicinas. O que é isso aqui? Isso aqui é basicamente para excreção, né? Ou até mesmo para absorção. O que é isso? As reações de segunda fase, enquanto as reações de primeira fase, nós vamos ter um medicamento, ele vai se quebrar em outro grupo funcional. Já as reações de fase 2, ela vai acontecer o adicionamento de uma substância para ele ficar funcional. Que substâncias? Nós temos várias. Aqui, ó, o ácido glicurônico, os sulfatos e as glicinas são as principais. De novo, reações de primeira fase é quando o medicamento ele passa por uma biotransformação. Reação de primeira fase é quando o medicamento passa por uma biotransformação, né? E ele se transforma em outro medicamento, praticamente, ou outro grupo funcional. Ou seja, ele vai se transformar em outro grupo funcional, tendo uma função ali, né? Ou seja, vai haver a quebra desse medicamento. Exemplo, processo de oxidação e redução e hidrólise. Tudo isso é quebra, Já os processos de fase 2, ele vai basicamente adicionar uma substância para que ele fique funcional ou para que ele seja excretado, tá bom? Então, tanto a reação de fase 1 quanto a reação de fase 2 servem basicamente para serem absorvidos ou para serem excretados. Uma tendo a quebra de um medicamento em dois grupos e a outra tendo o adicionamento de uma substância endógena, de outra substância fora o medicamento, para que ele seja excretado ou absorvido. Essas reações são sintéticas, né? Ou seja, por causa das substâncias endógenas ali. O metabolismo formado das reações sintéticas são mais polares e mais prontamente excretadas pelos rins. Então, as reações de segunda fase, elas são basicamente para serem excretadas pelos rins. É excretado pelo fígado. Pelos rins através da urina, pelo fígado através da bile. Que é aqueles formados por reações não sintéticas. Alguns fármacos são submetidos apenas às reações de primeira ou segunda fase. Assim, o número de fases reflete a classificação funcional em vez da sequencial. O que é que isso pode dizer? Alguns medicamentos, nós temos 3 tipos de medicamento. Bora separá-los assim. Qual, professor? Um que não passa por esse efeito essa reação de primeira fase, nem de segunda fase. O que é que isso vai ajudar? A velocidade em que esse medicamento ele vai fazer efeito. Se um medicamento ele precisa passar pela primeira fase para poder ter efeito, ele vai ter uma ação mais lenta. Por isso que nós temos medicamentos que agem imediatamente e nós temos medicamentos que demoram um pouco. Por quê? Porque o que age rápido, ele tem uma ação rápida, ele já vai para a corrente sanguínea, já tem uma boa permeabilidade, já atravessa a corrente sanguínea, vai para os tecidos, vai para a célula e faz o efeito. Já os que passam por os processos de reações de primeira e segunda fase, eles tendem, a palavra é tender e não é via de regra, né, no caso, tendem a ser mais lentos. E essa lentidão afeta diretamente na velocidade do efeito desse medicamento. Aí ele vem aqui, cabe destacar que o sistema enzimático mais importante da fase 1 da biotransformação é o citocromo P450. Gente, isso aqui é clássico de prova de concurso, por exemplo. Quando pergunta assim, quais enzimas agem, quais são as principais enzimas que agem no processo de biotransformação de um medicamento? Gente, são principalmente o de primeira fase, são as enzimas do citocromo P450. Essa aqui é a principal enzima do processo de biotransformação, principalmente processo de biotransformação de fase 1, tá bom? É chamado de CYP450, CYP450, tá bom? Não é uma enzima só, é um grupo de enzimas que fazem essa ação. Ou seja, se perguntar qual a principal enzima do processo de biotransformação, é conhecido como citocromo P450, CYP450. Ele fala que é uma superfamília microssômica de enzimas que catalisam a oxidação de muitos fármacos. A CYP450 ela
atua em diversos fármacos, fazendo o processo de biotransformação. As enzimas do citocromo P450 podem ser induzidas ou inibidas por muitos fármacos e substâncias, o que ajuda a explicar muitas interações em que o fármaco exacerba a toxicidade ou reduz o efeito terapêutico do outro, né? Então, existem alguns medicamentos que atuam sobre a CYP450. Se nós temos um medicamento inibindo a CYP450, ela vai fazer um efeito tóxico, porque não vai ter biodisponibilidade e esse medicamento ele vai ficar, vai atuar na biodisponibilidade e esse medicamento ele vai ficar retido na corrente sanguínea, causando um processo de toxicidade. Já se atuar sobre, acelerando o processo de biotransformação, ele pode ser absorvido muito rápido, atrapalhando o efeito terapêutico, né? Deixando mais lento ou mais rápido, tá? Então, é um adendo importante nós entendermos que a enzima do citocromo P450, ele faz um efeito importantíssimo dentro da biotransformação. Gente, esse assunto ele é um pouquinho mais técnico. Eu falei para vocês que não ia cobrar tanto as questões técnicas. Por isso, o que vocês tiverem dúvida, pode ir ligando o fone de vocês e fazendo as perguntas, tá? Sem problema nenhum. Alguma dúvida? Tudo ok até aqui? Falem aí, por favor. Tudo de boas? Pode ligar o fone. Na minha tela não tá aparecendo slide, não. Boa. Mais alguém? Mais alguém tá assim ou só ela? Alguma dúvida? Não? Então simbora. Meu não tá aparecendo slide, porém eu tô acompanhando. Ah, tranquilo, tranquilo. Nem a minha, tá toda preta desde o começo. Igual a minha também. Vou tentar espelhar aqui de novo. Acho que quem entrou por último... Espera aí. Pronto, espelhei de novo aqui. Bora ver se vai dar certo. Professor, eu tô com dúvida. Pode perguntar. Assim, a biotransformação, né? Sim. Ela facilita a excreção, ou seja, ela vai transformar um fármaco que é lipossolúvel em hidrossolúvel. Isso. E isso depende do fármaco ou depende do organismo de cada pessoa? Depende do fármaco, principalmente, viu? Então, quando a gente fala de biotransformação, acontece tudo ao mesmo tempo, tá bom? Então, do mesmo jeito que a biotransformação serve basicamente, por isso que ele diz assim, basicamente, não é só para isso, né? Mas basicamente para ajudar na excreção do medicamento. Mas ajuda também no processo de ação do medicamento, porque às vezes ele vai passar pela reação de fase 1. Já a reação de fase 1 é para para esse medicamento ter efeito. Ou seja, nós tomamos o medicamento que está lá no remédio, ele não faz efeito. Ele primeiro tem que passar pelo fígado, sofrer uma biotransformação e aí sim vai fazer efeito. Então a biotransformação ela serve para fazer o medicamento ter efeito, mas também serve para um medicamento ser excretado. O processo de excreção do medicamento tem inúmeros, deixando a molécula menor, aí ela fica mais fácil de ser absorvida lá pelos néfrons, ser excretada através da urina, né? Ele pode também transformar a substância menos lipossolúvel e mais hidrossolúvel, então ela vai ficar também mais fácil de ser excretada, mas ela também pode ajudar a molécula a ficar ativa, principalmente aqui nas reações de primeira fase. Respondido? Mais alguma dúvida? Professor, pode perguntar. você tá me ouvindo? Sim, pode perguntar. Eu tô saindo aqui, a Égila. Eu tô saindo que vai ter sem problema. Quando procedimento sair, aqui cirúrgico, tá? Quando sair, não precisa falar nada, não. Só sair, tá bom? Tchau, tchau. Boa. Ok, não. Boa. Tá. Obrigada. Tchau. Professor, Pode falar. o que seria essa isoenzima? Não entendi.
Não tem Isoenzimas. Isoenzimas? isoenzimas. Isso. Onde foi que tu leu? E foi o que tu leu. E aí, ó. Sobe um pouquinho. Superfamília microsômica de isoenzimas. Ah, sim, boa. Aqui, né? Ah, sim, né? Isso, só desliga teu fone Isso, bem só aí, desliga teu fone aí. que tá dando retorno aqui pra mim. Tá. Boa. Então, as isoenzimas são enzimas isoméricas. É um tipo químico de enzima, tá? Nós temos vários tipos de enzimas e uma delas são as isoenzimas, viu? É um tipo de enzima. Quando a gente fala de enzima, gente, tem centenas de enzimas. Não fiquem com medo dessas enzimas, porque vocês não vão precisar decorá-las, viu? O que é que a gente vai querer de vocês aqui dentro da cadeira de farmacologia? É vocês entenderem pelo menos os processos gerais. Mas existem pessoas, para vocês verem como o ensino da farmacologia é complicado, existem pessoas que estudam a vida inteira um grupo somente de medicamento. Termina a vida e ainda não consegue entender o medicamento por completo. Para vocês verem como é um assunto bem complexo, viu? Surgindo medicamentos, enzimas novas, enzimas sintéticas. Os medicamentos eles sofrem alterações para ficar menos tóxico, para ficar mais... o medicamento, por exemplo, do tempo que ele foi inventado até os tempos de hoje, não é o mesmo medicamento. Dificilmente nós temos o mesmo medicamento. Por exemplo, o ibuprofeno, por exemplo. O ibuprofeno que foi desenvolvido na década de 70, se eu não me engano, ele não é o mesmo ibuprofeno que nós temos hoje. Ele sofreu algumas alterações. Para quê? Para melhorar a absorção dele, para melhorar o efeito terapêutico, para melhorar a questão dos efeitos adversos, né? Então o medicamento ele sempre sofre alterações. E as enzimas existem diversas. Mas o que é que vocês precisam entender? Que as enzimas ele têm uma função importantíssima no processo de biotransformação, tanto para ser absorvido quanto para ser excretado, tá bom? Mais alguma coisa? Vamos falar mais um pouquinho sobre o efeito de primeira passagem. Dúvidas, podem perguntar. Não? Vamos embora. Efeito de primeira passagem. Então, um fármaco absorvido pelo trato gastrointestinal é difundido pelo sistema porta-hepático antes de alcançar a circulação sistêmica. Se o fármaco for rapidamente biotransformado no fígado, durante essa passagem inicial, a quantidade inalterada que chega à circulação sistêmica diminuirá. O que é que isso quer dizer? Calma, devagar. O processo de primeira passagem é que o medicamento ele vai entrar, vê só, ele vai entrar na corrente sanguínea, da corrente sanguínea ele vai até o fígado, e do fígado ele vai ser biotransformado. Ele vai para o sistema porta-hepático e ele vai ser biotransformado. Ali a gente já tem uma perca de medicamento, né? Por isso que o medicamento que a gente toma nunca é 100%. Qual o medicamento que é 100%? É um medicamento que vai para a corrente sanguínea, né, o intravenoso, ele é 100%, e que não passa pelo sistema porta-hepático. Porque se ele passar pelo sistema porta-hepático, ele não vai ter absorção total. Ele vai ter ele vai perder biodisponibilidade. Então, se ele tem, ele perde 50%, então se eu botei 10 mg do medicamento, ele vai ser 50% dele vai ser excretado. Passar pelo fígado e vai ser excretado. Somente os outros 50% que vai fazer efeito, né? Então, esse é o efeito de primeira passagem. É justamente ele entrar na corrente sanguínea e passar pelo sistema hepático. Então ele vai aqui, se o fármaco for rapidamente biotransformado no fígado durante essa passagem inicial, essa primeira passagem, a quantidade inalterada que chega à circulação sistêmica diminuirá. Por que diminuirá? Porque se tu adiciona 10 mg, ele tem um efeito de primeira passagem, passa pelo sistema porta-hepático, ele é biotransformado e ele vai perder um pedaço desse medicamento. Alguns medicamentos não passam pelo processo de primeira passagem.
tá? Então, o que é que isso significa? Que o medicamento que eu adicionar na pessoa vai ser a quantidade do fármaco que eu adicionar na pessoa vai ser a quantidade do fármaco que vai fazer o efeito. Então, se eu apliquei 10 miligramas, 10 miligramas farão efeito. Porque se ele passar pelo efeito de primeira passagem, se ele passar para o fígado, ele vai ser biotransformado e vai diminuir, vai ser excretado uma parte dele. Por isso que a quantidade que chega à circulação sistêmica chega diminuída, né? Chega diminuída, porque ele passa pelo fígado, é sintetizado, parte vai ser ativo e parte vai ser inativada, e ele perde, tá bom? Aí ele vai lá aqui, ó, metabolismo de primeira passagem é um fenômeno no qual a concentração do fármaco é significativamente reduzida pelo fígado antes de atingir a circulação sistêmica. Então, a primeira passagem, de novo, é o processo pelo qual o medicamento passa pelo fígado, sendo biotransformado. Parte dele vai para a corrente sanguínea, fazer efeito, parte dele vai ser excretada, tá bom? Parte dele vai para a corrente sanguínea e vai fazer efeito, parte dele foi transformado, vai para os rins e vai ser excretado. Então, isso é o medicamento de primeira passagem. Uma coisa interessante que um medicamento oral e um medicamento intravenoso, eles têm a mesma substância, porém o medicamento oral ele vai passar pelo processo de primeira passagem. Já o intravenoso nem sempre precisa passar pelo processo de primeira passagem. Por quê? Eu adiciono logo ele na corrente sanguínea e logo ele vai fazendo efeito, tá? Isso também explica a questão da velocidade da ação de um medicamento também. Então, se ele precisa, um medicamento que precisa passar pelo efeito de primeira passagem, ele tende a ser mais lento. Ele tende a ter um efeito mais lento. Ele tende a também, pelo processo de sempre que ele passar pelo fígado, vai se perder um pedaço do medicamento, ele toma em menos tempo. Ou seja, é um medicamento que a gente toma, por exemplo, de 6 em 6, de 8 em 8. Né? Por quê? Porque o medicamento ele deve ser tomado de 6 em... Tem um medicamento que é tomado de 6 em 6 e outro medicamento que é tomado de 8 em 8. Porque esse medicamento de 6 em 6, ele passa várias vezes pelo fígado, e esse processo de passar várias vezes pelo fígado, ele vai sendo perdido a concentração. Então, sai da concentração limite e ele tem que ser reposto essa concentração, né, através de uma nova dosagem. Tranquilo? Dúvidas? Perguntem. Perguntas? Não? Porra, a aula tá boa assim, que ninguém tá com dúvida. Professor. Pois não. Professor, no caso, Uma pessoa de... Calma. Uma pessoa de cada vez. Vai lá. Sim. Pode falar. Assim, o medicamento injetável, ele passa pelo fígado, certo? Certo. Ele não perde concentração? Perde. Se ele passa pelo fígado, ele sempre vai perder concentração. Todo medicamento que passa pelo fígado... agora eu entendi. Todo medicamento que passa pelo fígado, Mas, tipo, ele perde concentração. Entendeu? Então, no caso dos injetáveis, é 100%, certo? 100%. Aí mesmo passando pelo fígado. Não, pelo fato dele já na corrente sanguínea, ele já é passado por todo o corpo. Por isso que ele é 100%, entendeu? A maioria dos medicamentos injetáveis, eles são injetáveis justamente para ser rápido. E o que é o pulo que eles fazem para ser rápido? É não passar pelo efeito de primeira passagem. Por isso que eles são rápidos, entendeu? Professor, Pode perguntar. mas aí no caso desse remédio injetável, então ele passa pelo fígado não, né? Ela vai direto para a corrente sanguínea. Ó, ele vai para a corrente sanguínea, só que às vezes ele passa sim. Depende do medicamento. A gente não pode afirmar que um medicamento ele não passa pelo sistema porta-hepático. Só se a gente ler a bula dele, aí sim a gente consegue afirmar. Ah, esse medicamento ele não passa pelo sistema porta-hepático, por isso que ele tem uma ação rápida. Tá bom? Não é regra, gente. Na farmacologia, nada é regra, tá bom?
os processos acontecem tudo ao mesmo tempo. Ele está sendo absorvido, está sendo biotransformado e está sendo excretado tudo ao mesmo tempo no corpo. Quando tu toma um medicamento, apesar da gente achar uma coisa simples tomar um medicamento, mas o medicamento está passando por ações complexas dentro do nosso corpo, né? Então, quando a gente toma um medicamento, é interessante a gente ler a bula, entender como se dá o medicamento, porque entender esse processo para nós da enfermagem é importantíssimo. Pode perguntar. Professor. Sim. Professor? Pode falar. Então, o endovenoso, né, o injetável, direto na corrente sanguínea, ele também tem que ser excretado, não tem? Sim. Uma parte dele? Sim. Então, ele não vai passar pelo fígado. Pronto. Ele vai direto para o rins. Pronto. Ó, uma posição interessante. Ó, para ser excretado, ele vai passar para o fígado, pelo fígado, ser biotransformado e ser excretado. Tá bom? Só que o que é o processo de primeira passagem? O processo de primeira passagem serve para medicamentos principalmente orais. Porque imagina só, qual é a ordem? Ser absorvido, distribuído, biotransformado, fazer efeito e excretado, né? Não é isso? O que é que acontece com o medicamento venoso, endovenoso, né? Ele não passa pelo processo de primeira passagem. Ele já faz efeito e depois, quando ele passa pelo fígado, ele faz efeito, né? Vai para toda a corrente sanguínea, faz o efeito, aí ele passa sim pelo fígado, aí sim é biotransformado para ser excretado. Entendeu? Ele não é absorvido, distribuído, entendeu? Cai na corrente sanguínea, passa pelo fígado, que é o efeito de primeira passagem, e vai fazer efeito. Não. Ele entra na corrente sanguínea, já no jeito de fazer efeito, faz efeito, e quando passa pelo fígado já é para ser excretado. Esse efeito dura quanto tempo mais ou menos? Aí a questão do tempo depende de medicamento para medicamento, viu? Vamos ter medicamento que vai ter efeito de 6 em 6 horas. A concentração fica ativa dentro do nosso corpo de 6 em 6, de 8 em 8. Nós temos até de 24 em 24, viu? 6 em 6. Então, quando ele passa pelo fígado, já é com a finalidade de ser excretado, isso, né? Isso. Tá? De boa? Quanto tempo um medicamento fica no organismo? Depende também. Cada medicamento, eles têm um tempo específico que ficam no organismo. Existem medicamentos que ficam meses no nosso organismo, até a gente ser excretado. Por isso que nós temos, por exemplo, só terminar o raciocínio, por isso que nós temos, por exemplo, o exame de toxicológico, né? Para quem vai fazer um exame da polícia, por exemplo. Como é que eles sabem que o cara cheirou cocaína há 6 meses atrás? Porque algumas substâncias da cocaína ficam na corrente sanguínea por meses, até serem totalmente excretados. Aí também fica interessante a gente entender que o processo de desintoxicação com drogas, ele não acontece em 1 mês, 2 meses. Ele acontece de 6, 7, 1 ano, 2 anos. O cara pode ter recaídas porque ainda tem a substância dentro do corpo. Baixa, em concentrações baixas, mas tem. Pode perguntar. E depende muito, né, professor? Porque às vezes mesmo o prazo que eles dão para essa desintoxicação, eles dizem que é 180 dias, né? Mas no caso, às vezes a pessoa faz o toxicológico 6 meses, mas ainda apresenta ainda. Mesmo com 6, 7 meses, mas ainda apresenta. Varia de pessoas para pessoas. Nunca levem a farmacologia como regra, viu, gente? Tipo assim, fulano fez o exame e deu negativo. Eu vou tomar aqui um choppzinho e não vai dar nada aqui, quer ver? Não, varia de pessoa para pessoa. Não tem aquela pessoa, por exemplo, a própria bebida. A bebida alcoólica, ela não faz efeito em uma pessoa de um jeito e em outra não faz de outro jeito? Pois é, varia de pessoa para pessoa. Isso. Verdade. Porque assim, eu já presenciei casos que foi feito toxicológico, caso tipo 4 ou 5 meses, sim, deu negativo, e outros que fizeram acima de 6 meses e ainda deu positivo.
Então, eu acredito que o organismo ele contribui muito em relação a isso, né, professor? Essa questão dessa liberação dessas toxinas. Sim, sim. A substância, né, o fármaco, que não deixa de ser um fármaco, a droga, né? Ela fica no corpo por muito tempo e varia de pessoa a pessoa. Ninguém é igual, viu? Ninguém é igual. Tanto que nós temos casos, por exemplo, de pessoas no hospital que tomam, nós estamos dando dose padrão de, sei lá, de paracetamol. Nós estamos dando dose padrão para todas as pessoas. Paracetamol, porque é padrão. Então, quando a gente vai fazer aquele momento de fazer as medicações, a gente sai dando, sei lá, 5 mg. Sai dando 5 mg para todo mundo que recebeu a receita de paracetamol. A gente deu para 10 pessoas. Uma se sentiu mal. Uma deu efeito adverso. O que é que isso significa? Que aquela pessoa tem uma ação no corpo dela que é só dela. É diferente dos outros, né? Então, o medicamento ele nunca age de forma igual. Por isso que essa ideia de as pessoas... Aí, qual foi o remédio que tu tomou? Isso é uma pergunta mais imbecil que existe, porque o efeito que fez nela pode não fazer em ti. Pode te dar uma pode dar intoxicação, né? Podemos seguir? Por isso que acontece O laboratório das dias, como é que se diz? Das reações alérgicas. Sim, sim. O laboratório também pode influenciar nessa biotransformação? O laboratório, não. Não dá para fazer. Não. Não. Por exemplo, ela tá falando o laboratório no exame ou o laboratório do fármaco? De cada fármaco. Do cada fármaco. Tem fármaco que é um laboratório. Ah, sim. Outro que é mais potente. Então bora lá. Medicamento mais potente. Então bora lá. Essa questão de medicamento mais potente, ela é um tanto, como é que eu posso dizer? Delicado para se falar. Não existe medicamento melhor do que outro. Não existe. Isso é psicológico. Ou seja, é o mercado agindo sobre a gente. É que nem nós comprarmos um tênis na Riachuelo, aqueles tênis que estão no monte lá de R$30, e nós comprarmos o mesmo tênis com a mesma aparência, só que tem um símbolo da Nike. É o mesmo tênis. Qual é o efeito que tem sobre o tênis? A marca. A marca exerce uma função sobre a gente. A gente fica mais satisfeito sobre o tênis da Nike, né? E o medicamento não é diferente. Se nós tomarmos um medicamento dizendo que ele não vai fazer efeito, ele não vai fazer efeito. Porque o efeito... o jeito que tu te propõe a tomar o medicamento também é importante, né? Por exemplo, aí tá a diferença de medicamento para remédio. Tá a diferença clássica entre medicamento para remédio. Desliguem o fone. O senhor foi mais pro lado de Vader aí, né, professor? Então, o medicamento e remédio. O que é remédio? Gente, remédio, descansar é remédio. Ler um livro é remédio. Estar com a família é remédio. Estar com os amigos tomando um chopp é remédio. Ir pro interior é remédio. Mas não é medicamento. Todo remédio é medicamento, mas nem todo medicamento é remédio. Tá bom? Então, remédio, ele não é uma substância. Remédio pode ser uma ação. Ele é uma substância, mas pode ser uma ação. Então, um remédio pode ser tanto um chá, quanto um medicamento intravenoso, como um descanso. Tudo isso é remédio. Agora, medicamento aí nós só temos um, que é o medicamento intravenoso. Medicamento nós só temos um. Professor, o chá ele não é um medicamento? Depende. Porque para ser medicamento também ele tem que ser testado, ele tem que ver os efeitos que é feito. Se não for comprovado o efeito, ele não é um medicamento, ele é um placebo qualquer.
Por exemplo, foi o que aconteceu com o noni, né? O noni, todo mundo chamava o noni de remédio. E ele era um remédio. Ele não era um medicamento. Então o remédio, ele pode fazer efeito ou não. O medicamento, ele tem maior chance de fazer efeito porque ele foi produzido para aquilo. Compreendem? Então, quando, por exemplo, a gente estava conversando... Então quer dizer que um remédio caseiro não pode ser um... Um remédio caseiro, ele não é um medicamento. Não é um medicamento. Não é medicamento. Ele é um remédio. Tudo bem. Gente, tu pegar a água, botar em cima da tua televisão, esperar um pastor orar, e você pegar a água e beber essa água, é um remédio. Mas não é um medicamento. Medicamento, eles são feitos, testados com um propósito. Com uma ampla gama de pessoas dando certo. Porque se eu tomo e só fez efeito em mim, ele não pode ser chamado de medicamento. Ele é chamado de remédio. Compreendemos? E nós, Professor. só para fechar o raciocínio, e nós enquanto enfermagem, mexemos nisso? Não. Porque fé também é remédio. E nós não mexemos em coisas que dá bem. Por exemplo, cara, eu tenho uma dor no meu coração. Eu sinto uma pontada no meu coração. Mas toda vez que eu vou no Terecô, eu volto de lá bem. Aí tu, como enfermagem, vai chegar e vai dizer: tu não pode ir. Isso não é de Deus. Não é nossa função. Nossa função é dizer o que faz bem e o que não faz bem. Cientificamente. Jamais a gente pode botar as nossas opiniões sobre isso. Por exemplo, uma pessoa diz assim: eu todo dia eu boto meu copinho lá na frente da televisão, o pastor ora e eu tomo, e eu tô me sentindo melhor. A gente vai mandar ele não parar? A gente vai dizer que não faz efeito? Jamais. A gente vai dizer: oh, que bom, então continue. O que não pode fazer é deixar de tomar os medicamentos, deixar de fazer o tratamento em detrimento disso, né? Então, se uma pessoa está dizendo, chega para ti e fala: olha, eu vou parar de tomar o medicamento, eu vi uma mulher falando que tem que vou fazer uns banhos. E uma mulher lá no interior se curou só com banho. Bota umas ervas e faz um banho. Aí sim você entra. Olha, você pode fazer os dois. Jamais tirar o medicamento para usar somente remédio, que às vezes o remédio ele não é comprovadamente eficaz. Tá bom? Dúvidas? Quem aqui ia falar? Sou eu, Pode falar. No caso dos remédios similares com entra nesse caso aí? Pronto, medicamentos similares, bora lá, similares e genéricos. Ó, não confundir, similar é similar, genérico é genérico. O que é similar? Similar é uma substância muito parecida com o outro fármaco. Então, similar é um fármaco que é parecido com outro fármaco. Às vezes é mais barato, né? E ele se torna a ser chamado de similar. Esse é o similar. Genérico, ele tem na... Professor, me tirou a dúvida. Genérico é a mesma coisa. Relaxa, boy. Tô respondendo. Calma. Vamos responder. Presta atenção. Genérico Vamos responder. é a mesma coisa de similar? Um minuto, tô respondendo. Vamos? Chato. Bora. Então, gente, ó. Similar é uma substância que é muito parecida com a outra. É a mesma? Não, não é a mesma. Tem diferenças? Tem diferenças. Pode uma ser melhor que a outra? Pode uma ser melhor que a outra. O original do similar, tá? Agora, o genérico, vê só. O genérico é a mesma substância do original. O genérico é a mesma substância do original, com os mesmos processos farmacológicos, mesmo processo de absorção, distribuição, biodisponibilidade, biodisponibilidade e excreção. Igual. Genérico é igual. Similar não é igual. Professor, quando é que o medicamento, então, ele é genérico e é similar? Vê só, eu sou uma empresa e eu tenho uma substância patenteada. É minha, a substância é minha.
Ou seja, para outra empresa produzir o medicamento com a minha substância, ela tem que me pagar. Então, as empresas, para poderem produzir, eles fazem similares. Porque se ele for usar a minha substância, eles vão ter que me pagar. Por isso que é chamado de similar. Tem o mesmo efeito, tem as mesmas ações, só que não é a minha substância. Já o genérico, não. Eu tenho a substância, mas se eu não me engano, gente, os processos de patente aqui no Brasil são 10 anos. Se eu não me engano, pesquisem aí. Quem souber, me ajuda, me responde. Mas, por exemplo, eu posso deter a patente desse medicamento por 10 anos. Depois dos 10 anos, eu tenho que deixar ele livre. Como é deixar ele livre? Explicar todo o processo do jeito que eu faço, como eu faço, as ações que... todo o processo de absorção, distribuição, todo o processo. É que nem a fórmula da Coca-Cola, né? A fórmula da Coca-Cola ela foi original até 10 anos. Aí depois disso, a Coca, outras empresas puderam fazer Coca-Cola, né? Ou seja, não é mais dela, somente dela. Então o genérico funciona da mesma forma. O genérico é a mesma substância. Substância essa que perdeu o processo de patente porque venceu, caducou a patente. Então a gente consegue fazer. Geralmente quem produz, geralmente eles são mais baratos porque não passam pelo processo de marketing, né? Então os medicamentos de marca, eles pagam marketing, pagam sei lá, o janequinho para aparecer mostrando o medicamento e tal. Ou seja, o janequinho custa uma grana. Ele vai tirar essa grana de quem? Dos clientes que vão comprar o medicamento. Já o medicamento genérico, que é a mesma substância, não passa por esse processo de marketing, por isso são mais baratos. Professor, então por que existem medicamentos genéricos e medicamentos originais? Por exemplo, tem uma pessoa que não toma o medicamento genérico de jeito nenhum. De novo, psicológico. Se tu pegar um medicamento e dizer esse não presta, professor, e tomar, ele não vai prestar. Pode falar. Ei, professor, eu tenho um tio que ele não toma remédio genérico, principalmente o da pressão, porque ele diz que não faz o mesmo efeito. Ele não faz. Pra ele. Na cabeça dele não faz e não vai fazer. Nós, enquanto enfermagem, brigamos com isso? Jamais. Jamais. Porque nós adoecemos. Nós adoecemos o velhinho. Acontece muito com o velhinho, por exemplo. O velhinho pega e diz assim... Só um minuto. O velhinho pega e fala... compra meu remédio lá. Aí tu pega e compra um medicamento genérico e dá pra ele lá. Aí ele olha o medicamento e fala... Esse eu não tomo. Aí tu fala, mas mamãe, esse medicamento aqui é a mesma coisa, o professor falou que não sei o que mais lá, não sei o que mais lá. Ela chega e fala, esse eu não tomo. Aí tu, mãe, tá aqui, se só quiser tomar bem, se não quiser tomar, não toma. Aí a tua mãe pega, finge que tá tomando o medicamento, joga no mato. Porque ela não quer tomar. Aí ela pega, tem um AVC e morre. Ou seja, é mais barato dar o medicamento que ele quer ou fazer os nossos gostos? Não, nós não impomos o nosso gosto. Nós indicamos, senhor, esse é mais barato, é melhor pro senhor e tal. Não quer? Não quer. Acabou. Viu? Não tem problema. Às vezes acontece dentro do hospital. O cara tá tomando um medicamento e ele olha o medicamento e fala, que medicamento é esse? Aí tu fala, é tal. Aí ele, esse eu não tomo. Você tem alergia? Não, eu não tomo. E ele tem todo o direito de não querer tomar. Ele tem todo o direito. Aí o que é que a gente faz? A gente reporta pro médico e o médico vai dizer, não posso fazer nada, então libera. Ele não quer tomar o medicamento, libera. Ou ele vai dizer, então qual é o que ele toma? Prescreve o que ele toma, ele compra e nós administramos. Isso funciona dessa forma. Jamais a gente briga com o cliente, senhores. Jamais. A gente faz o que ele quer. O que a gente está aqui é para facilitar e não para brigar. Dúvidas? Complementos? Observações? Vamos. Não, pode falar. Era só no caso da medicação que você disse que o genérico é mais barato do que o original, né? Mas às vezes não. O genérico às vezes é bem mais caro. Tem alguns. Sim, depende. Depende. Varia. Mas no geral, genéricos são mais baratos. No geral. Tá bom?
Então, gente, temos 10 minutos pra gente fechar. Depois da biotransformação, nós vamos falar da biodisponibilidade. Biodisponibilidade a gente vai ser bem rápido. Para a aula que vem a gente falar só sobre excreção, tá bom? Então, ó, biotransformação é a transformação do medicamento para ser utilizado ou para ser excretado. Ele pode passar por um processo, essa biotransformação, ele pode passar por um processo de primeira passagem, né, no fígado. Ele pode passar por um processo de fase 1 e processo de fase 2. O de fase 1 é de quebra do medicamento, o de fase 2 é o de adicionamento de substância, sendo ela para ser absorvido ou para ser excretado. Lembrando que a biotransformação ela é mais usual é a palavra, e não somente, né, para a excreção, mas também existem medicamentos que precisam passar pelo fígado para serem ativos, ou seja, nós tomamos o medicamento, ele não faz efeito nenhum. Quando ele entra na corrente sanguínea, passa pelo fígado, aí sim ele é ativado. Medicamentos que passam por esse processo de ativação, eles tendem a ter uma ação mais lenta. Tá bom? Então aqui, ó, biodisponibilidade para a gente fechar. Então, trata-se da porção do fármaco que chega efetivamente na circulação sistêmica. Então, ó, um medicamento biodisponível é um medicamento que chega na corrente sanguínea. Parte dele é perdido lá no processo de... Ó, vê só. O medicamento ele é perdido no processo de absorção. Parte do medicamento não é absorvido. Vai para as fezes, vai embora. O que entra na corrente sanguínea passa pelo fígado. E lá ele é biotransformado por um processo de primeira passagem. Também perde mais um pedaço. Então, o medicamento que chega na corrente sanguínea é chamado da porção biodisponível. A porção biodisponível. Então, o que é essa porção biodisponível? É a porção do medicamento que chega na corrente sanguínea para fazer efeito, tá bom? A determinação desse parâmetro farmacocinético tem um importante papel no cálculo de dosagem do fármaco para as vias de administração não intravenosas. Ó, por que ele fala não intravenosas? Porque o intravenosa, a biodisponibilidade é de 100%. As intravenosas são de 100%. As não intravenosas, a gente tem que entender todo o processo desse fármaco. Quanto é perdido no processo de absorção, quanto é perdido no processo de biotransformação, né? E assim, ou seja, qual a dose maior? Uma pergunta clássica. Respondam aí para mim. Qual a dose maior? Uma dose de um medicamento intravenoso ou uma dose de um medicamento oral? O mesmo medicamento. E por quê? Liguem o fone aí e me respondam. O oral, porque ele vai perdendo concentração. Boa. Até chegar lá no... Isso? Perfeito. Medicamentos orais tendem a ter um maior volume porque eles são perdidos durante todo o processo. Medicamentos intravenosos, eles tendem a ser concentrações menores. Isso eu estou comparando os dois mesmos medicamentos, um administrado por via oral e outro administrado por via intravenosa, né? Então os intravenosos tendem a ser menores porque todo esse medicamento vai fazer efeito. Ele vai estar todo biodisponível, 100% biodisponível. A biodisponibilidade é determinada pela comparação da concentração plasmática de um fármaco após a administração intravenosa ou por outra via a ser comparada, né? Então a biodisponibilidade é determinada pela concentração plasmática de um fármaco. Ou seja, a concentração plasmática de um fármaco, ou seja, o fármaco que está realmente ativo é a parte biodisponível. Quando um fármaco é administrado por via oral, somente parte da dose chega à circulação sistêmica, né? Porque ele é perdido lá no processo de primeira passagem, as ações, a biotransformação de fase 1 e fase 2, né? Após a obtenção desses valores, faz-se um grafo de concentração plasmática do fármaco pelo tempo, em que a área sobre a curva, ASC, essa área aqui, né, reflete a extensão e absorção do fármaco, como indicado na figura a seguir. Então, o que é que isso aqui mostra? Eu tomei um medicamento, vê só. Eu tomei o medicamento, a concentração desse medicamento ele foi aumentando na minha corrente sanguínea. Quando ele chegou ao máximo, ele foi absorvido pelos tecidos. E essa concentração ela tendeu a diminuir, né? Então ele fala aqui, ó, o CP, a concentração no plasma,
Isso aqui é a concentração no plasma. Essa concentração ela vai aumentando, chegando até aqui, que é a minha concentração máxima, nesse ponto aqui, que é a minha concentração máxima. Depois que chegou na minha concentração máxima, a minha célula começou a absorver, ou seja, começou a tirar essa substância do plasma, essa substância começou a sair do plasma e foi para as células, para o interstício, né? E saiu do plasma, diminuindo essa concentração, ó. Então essa aqui, ó, é a quantidade absorvida, né? A absorvida. E nós temos um tempo. Ele pode ser o tempo maior, estando aqui, ó, essa absorção vai passando lentamente para a corrente sanguínea, né? Ela poderia ser assim. Deixa eu ver se eu consigo riscar. Professor, então quer dizer que até chegar no tecido, ela vai ficar só no plasma? A medicação? Ela fica no... Primeiro, ó. Primeiro ela fica no estômago, intestino. Elas são absorvidas pelas microvilosidades. Vai para a corrente sanguínea. Da corrente sanguínea ela vai passando por todo o corpo e deixando para os tecidos. E vai saindo da corrente sanguínea. E vai para dentro da célula? Vai para fora da célula primeiro. O espaço entre a célula, que é o interstício e o plasma, e depois entra dentro da célula, tá bom? Okay. Tranquilo? Então, ó, esse gráfico é de um gráfico padrão, mas ele pode ser mais longo, ele pode ser mais curto, né? Varia de medicamento para medicamento. Tá bom? Dúvidas? Perguntem agora. Fechamos às 9 horas. Vamos terminar nossa aula já já. Dúvidas, dúvidas, dúvidas. Vou parar de... Espera aí. Pronto. Voltando. Show. Dúvidas? Não? Nenhuma? Então, gente, valeu!